Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live semanal. Chegando à nossa última live desse tema tão importante, que é saúde mental e saúde emocional nas organizações, né? Uma pauta que tem um valor muito importante hoje, né, por todos os contextos que estamos inseridos. E como vocês sabem, né, no mês de junho aqui a gente teve a parceria da Karen Adam mediando, né, e trazendo essa pauta à tona aqui no MSGP ao Cubo, nas nossas lives, e ela vai estar com a gente aqui daqui a pouco, com a Cibele, que é a nossa convidada de hoje, que daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês também. Antes de começar também, a gente vai passar aqui os vídeos dos nossos parceiros, dos nossos mantenedores, empresas que estão com a gente aí, fazendo com que conteúdos como esse sejam possíveis de serem produzidos e chegar até vocês aí de maneira gratuita, aberta. Beleza? Então, a gente vai passar aqui os vídeos deles, conheçam, acessem aí o site para entender um pouco mais a solução de cada um, e se vocês puderem, né, tiverem ali a abertura, procurem, né, cada uma dessas empresas, apoiem também, assim como eles nos apoiam aqui. Tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto junto com a Karen e com a Cibele para a gente começar o nosso papo, tá bom? Até daqui a pouco, gente, já voltamos. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos, gente. Voltamos agora, em definitivo, para começarmos aqui o papo com a Karen e com a Cibele, em cima dessa pauta tão importante, né, que é a linha tênue entre cultura de alta performance e bem-estar organizacional, tá? Então, esse é o tema central da nossa conversa, e eu já chamo aqui a Karen e a Cibele para se juntarem comigo aqui na transmissão. E, antes de mais nada, agradecer a Karen, sempre pela parceria, de conduzir essas conversas tão importantes para o nosso mercado. Obrigadíssimo, Karen, e agradecer a Cibele aí por estar com a gente, por contribuir também, por trazer todo o seu conhecimento e compartilhar aqui com a nossa rede. Obrigado, Cibele, e ótimo papo aí para vocês. Eu vou contribuindo assim que a turma mandar alguma pergunta, alguma coisa aqui no chat, eu trago aqui para nossa conversa, tá bom? Valeu, brigadíssimo e ótimo papo aí para nós. Obrigada, Ramon. Quero agradecer de começar aqui ao MSGP, ao Ramon, pela sua oportunidade de abrir esse espaço e de trazer essa pauta com relevância agora no mês de julho. A gente está na nossa última conversa, então acho que aqui a gente está para encerrar, né, todas essas semanas que a gente pôde trazer um pouco mais desse assunto, né? Acho que o nosso objetivo aqui é fazer com que esse assunto, ele cada vez mais seja um assunto normalizado, né? Que a gente fale sobre ele abertamente, que a gente traga essas questões, que a gente olhe para isso, que a gente questione isso, né? Que ele seja parte, assim como a gente questiona processo, assim como a gente questiona estrutura, que a gente também questione como que os ambientes podem nos acolher melhor. E nessas nossas 3 primeiras conversas, a gente compartilhou aqui iniciativas que permeavam ações de investimento acessível,
ferramentas gratuitas ou disponíveis, sugestões de rotinas, rituais, dinâmicas para integrar melhor os times. Então, tudo isso a gente foi trazendo com os nossos convidados. Então, a gente teve no primeiro dia o Júnior, que trabalha na Unilever, que tem uma experiência enorme em gestão de projetos, então pôde trazer para a gente experiências dele, né, rotinas rituais dele, que contribui para poder ter uma integração melhor com o time, para ter um alinhamento com o time, entender como esse time está e poder, assim, não só utilizar as ferramentas que a própria Unilever dispõe, mas ele também contribui como gestor. A Dora da iCherry trazendo referências, demonstrando como as empresas de alta performance, que são focadas em resultados, também conseguem construir ambientes saudáveis, né? Ela trouxe aqui várias sugestões, dividiu com a gente a dinâmica deles, o quanto é importante ter um RH apoiando nesse processo e construir esse olhar, né, toda essa dinâmica de forma consolidada, sólida, né, e que a gente percebeu que isso não se constrói a curto prazo, né, ele tem que ser um plano de trabalho, assim como a gente faz planos, metas, objetivos. Olhar para um ambiente de bem-estar também exige esse mesmo ponto. E aí, a nossa penúltima conversa foi com a Priscila da Mutato, o RH, mostrando o quanto a diversidade e o fortalecimento da cultura da empresa contribui para uma dinâmica de trabalho e um olhar de bem-estar, né? Que são fatores essenciais, por exemplo, no resultado deles. Então, acho que lá também a gente pôde olhar um pouquinho aqui com ela, como a diversidade, como eles implementaram isso e como eles trouxeram isso para o dia a dia, né? Sendo parte da rotina, e hoje contribui bastante para um ambiente acolhedor. Então, assim, a gente foi munido por diversas referências que mostram que isso é possível, que tem muitas agências no mercado, né? A gente, com o SGP, a gente fala muito com as pessoas que trabalham em agências de publicidade aqui no mercado no Brasil, e a gente viu que tem iniciativas já sendo implementadas ou implementadas que estão em manutenção, estão em desenvolvimento. Então, a gente viu que é possível, que a gente pode construir isso, que tem gente muito próxima, agências, empresas muito próximas construindo isso de uma forma bacana e dividindo com a gente, né? Porque a ideia é que todo mundo possa fazer, né? Isso não é uma questão de superioridade ou um diferencial para se destacar no mercado, não, isso todo mundo deveria contribuir de uma forma em conjunto para construir isso. Só que é um processo, né? Então, a gente sabe que nem todas as empresas, seja agências, seja as grandes marcas, ainda estão construindo isso, né? Ainda estão num processo de implementar isso. E a gente sabe que não é fácil, que existe um investimento, não só investimento em relação à parte financeira, mas também na parte de tempo, de dedicação, de contratar profissionais certos para isso, né? Então, a gente ainda vai encontrar no mercado empresas que ainda não conseguiram, de uma forma estruturada, implementar esse formato focado em um ambiente de bem-estar, de desenvolvimento focado na saúde emocional. A gente sabe que é um processo, e mesmo que comece, você vai bater cabeça no começo, algumas coisas não vão dar certo, e a gente sabe que nesse ritmo a vida segue, e a gente precisa entender, né, como a gente lida com isso da melhor forma. Então, o nosso ponto aqui também, e por isso que eu trago aqui a nossa convidada nessa última conversa, Cibele, que ela é coach, ela já está no mercado há bastante tempo, tem grandes experiências em empresas ou coaches pessoais, instrutora do CB, que é a formação de cultivo do equilíbrio emocional em organizações, formada pelo Albert Einstein. E aí a ideia é o seguinte, a gente queria deslocar um pouco essa conversa, né? Porque trazer alguém do mercado para falar sobre os desafios de lidar em ambientes difíceis, a gente não queria expor essas pessoas, mas pelo contrário, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco mais seja de soluções, de iniciativas positivas, mesmo estando em ambientes que não são favoráveis a isso, né? Que ainda não encontram ambientes e lugares seguros que estão trabalhando isso, ou se trabalham, ainda não foi implementado como um todo. Então, a gente sabe que a gente vai passar por isso e que nem sempre a nossa opção vai ser ir para um outro desafio, procurar uma outra forma de trabalhar.
A gente sabe que também não somos heróis, então, por mais que a gente tenha aí as ferramentas, as habilidades, a gente sabe que a gente não muda uma estrutura organizacional de um dia para a noite, que isso é um processo, que muitas pessoas precisam participar disso. E tendo isso em vista, como que a gente pode trabalhar isso da melhor forma, né? Acho que a gente... o que a gente tem que fortalecer aqui nas pessoas não é essa questão de resiliência, para não ficar nessa palavra que foi tão falada nesses últimos tempos, mas como que a gente pode lidar isso melhor para que a nossa saúde seja, pelo menos, blindada de alguma forma, né? Como que a gente, como pessoa, também pode lidar nesses ambientes sem ter que replicar, inclusive, comportamentos que são mais duros, são mais verticais, né? Como que a gente pode manobrar esses pontos no dia a dia, mesmo passando por situações desafiadoras. Então, eu passo agora a palavra para Si. Quero também que ela, obviamente, se apresente, porque eu dei aqui um pouco do contexto, mas eu quero que ela conte um pouco sobre ela. E, Si, obrigada por participar desse último papo. Acho que tenho certeza que vai ser super importante, acho que principalmente para as pessoas que acompanham e assistem o Mestre GP, né? São pessoas muito jovens, são pessoas que estão desenvolvendo a sua carreira, que estão com aquela corda e super animados para fazer as coisas acontecerem. E a gente sabe que é um momento crucial da carreira para todas as pessoas, né? Nesse momento de desenvolvimento, de querer crescer e de nem sempre encontrar ambientes favoráveis para isso, né? E o fato de não encontrar ou não estar no momento agora não quer dizer que ele não tenha oportunidades, né? E eu acho que você pode aí, com a sua visão, a sua experiência, com os atendimentos que você já teve, com os cenários que já foram compartilhados com você, dividir um pouco com a gente, assim, né? Como que a gente pode, enfim, utilizar essas ferramentas que existem, mesmo quando a gente não encontra os melhores lugares para isso, né? Sim, obrigada pelo convite. Quero começar agradecendo Ramon, Karen, ao Mestre GP, que eu estou conhecendo agora. Eu quero também dizer que eu comecei a minha carreira na área de marketing, né? Eu fiz comunicação na SPM, então conheço um pouco a parte do anunciante. Eu nunca trabalhei em agência, mas eu sempre trabalhei em anunciantes. Então, eu conheço dia maluco de lançamento de produto e etc., né? E isso sem falar que eu trabalhava numa época que era mídia impressa e mídia era muito diferente, né? As opções, né? Então, e eu quero dizer mais uma coisa para quem está aqui acompanhando a gente, né, que a gente está ainda num contexto de pandemia, um contexto bastante difícil. Eu queria dizer para vocês assim, olha, nós estamos aqui, hein? Olha, a gente está aqui, a gente está passando. Então, reconheça isso, né? Que quando a gente passa por uma tragédia, a gente tem os sobreviventes, e nós temos que reconhecer o nosso... né, agradecer, né, tem essa gratidão da gente estar sobrevivendo por tudo isso que a gente está passando, e isso ajuda, ou deve ajudar, né, uma forma de honrar a vida, né, então, tudo que a gente falar aqui sobre trabalho, e trabalho como uma forma de você se sentir útil, de obter satisfação na sua vida, de obter a sua remuneração, né, a forma que você vai se manter, né, e manter outras pessoas também, tudo isso é muito importante, mas a gente precisa pensar também na vida como um todo também, né, eu acho que a pandemia também trouxe diante de tantas perdas, de tanto luto, né, e é interessante porque não é só
quem perdeu alguém próximo, algum amigo, que passa pelo luto, né? Todos nós perdemos, a gente perdeu a nossa rotina, a gente perdeu a nossa forma que a gente trabalhava, então, todo mundo está de luto, né, passando esse luto, então a gente também precisa entender esse contexto emocional que a gente está vivendo e reconhecer que a gente está aqui bravamente, né, resistindo, né, a tudo, e quando chegar o momento da vacina, não deixem de fazer isso, tomem as 2 doses, se for o caso, se tiverem a sorte de tomar de uma dose só, melhor ainda, mas não deixem de fazer isso. Então, eu comecei falando da pandemia, mas essa questão do bem-estar nas empresas começou já um pouco antes, porque o esgotamento, o burnout, ele foi reconhecido como uma doença do trabalho, né? Assim como você trabalha numa máquina e você corta um braço, se machuca e é uma doença do trabalho, o burnout também é uma doença ocupacional, também foi reconhecida dessa forma. E esse esgotamento, ele vem dessa sobrecarga, ele vem de uma sobrecarga não só de volume de trabalho, mas da pressão, da cobrança, do excesso de horas, e de toda essa carga, né, de busca por desempenho, por resultados, que faz parte do dia a dia, né? Então, as empresas têm esses resultados que elas precisam obter, e as pessoas, numa cascata, né? Um vai cobrando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e é uma sobrecarga, né? E uma coisa interessante é que a gente se adapta, a gente dá conta, a gente entrega, a gente faz. Só que, se a gente faz em excesso por muito tempo, chega uma hora que o corpo para você, que é o que acontece quando acontece o burnout, que para cada pessoa pode ter uma coisa diferente, mas é um piripaque, né? A gente conhece alguém, ou a gente mesmo já passou por algum piripaque. Dá uma pane no sistema nosso, no nosso corpo, na nossa mente, né? Então, é importante notar os sinais, né, que o nosso corpo dá, para a gente buscar ajuda, porque existem muitos recursos, muitas coisas que a gente pode fazer, independente da sua empresa te oferecer esse tipo de coisa, né? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, é importante, antes da pandemia, a gente tinha esse contexto já, essa preocupação das empresas, que estavam começando a olhar para a prevenção de estresse, e, claro, para a redução de custos com saúde, porque, no fundo, é esse número que vai valer, né, ou fazer valer aquele investimento que a empresa vai fazer. Então, antes a gente já tinha, aí veio a pandemia e acelerou, eu acho que acelerou esse processo em muitas empresas, né, então facilitou, principalmente o acesso à terapia. Eu acompanho muitas empresas que têm oferecido isso, oferecido aplicativos de ginástica, né, também para quem está em casa. Então, as empresas começaram a oferecer também, às vezes oferece até um cardápio muito amplo, que aí a pessoa fica com tanta coisa ali que ela fala, e aí eu trabalho ou eu faço essas coisas, né? Eu também não tenho tanta coisa assim para fazer, né? E acaba sendo muitas opções, às vezes também não ajuda, né? E uma coisa importante para a gente lidar, a gente está falando de saúde, o que é saúde, né? Então, para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é só a ausência de doenças, é também um bem-estar físico, mental e social, né? A parte das nossas conexões, também com a pandemia, ficou muito marcado, como faz falta, né? Então, isso é uma questão que as empresas também vão precisar tomar algumas decisões em relação àquelas que estão fazendo home office,
e que já decidiram, né, já entregaram seus prédios, suas estruturas físicas, não, nós vamos ser tudo home office agora. Tá, mas e o almoço com a turma, como fica, né? E o happy hour? E aquele cafezinho que eu encontro todo mundo, que é aí que acontece o vínculo, que acontece a conexão com os meus colegas de trabalho, que é a camaradagem, né? Esse item camaradagem é um dos itens que é avaliado naquelas melhores empresas para trabalhar. Um dos itens é a camaradagem, né? Então, como que a gente cultiva isso à distância? Então, acho que isso ainda é uma questão que, pós-pandemia, a gente vai perceber que muitas empresas que já decidiram pelo home office 100% vão ter que dar um passinho para trás, talvez, né? A minha visão é que essa parte da conexão, da convivência, ela não se resolve só com reunião assim à distância e só com assunto de trabalho, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde nesse sentido do bem-estar físico, mental e social. E aí, o que acontece com o trabalho, né? Acho que a pandemia trouxe esse tipo de coisa também, né? Ela ajudou a diminuir um pouquinho o tabu da saúde mental, né? Eu lembro que se falava bastante que quem está fazendo terapia era assunto de corredor, de ficar cochichando, ó, fulano foi fazer terapia, fulano, como se fosse uma fraqueza, né? Como se fosse algo, a pessoa está mostrando uma vulnerabilidade, e era tudo tratado com sigilo, com segredo, e claro que a gente acabava sabendo e ficava aquele diz-que-diz-que. Então, acho que esse tabu de que saúde mental, ou cuidar do nosso equilíbrio emocional, não é uma fraqueza, eu acho que ajudou também, né? Então, esse é o primeiro passo, que eu convido para que cada um aí também pense o que você pensa sobre alguém que está fazendo terapia, né? Será que você pensa que a pessoa está com problema ou está com alguma fraqueza, né? Então, é importante também pensar no que a gente pensa sobre isso, para contribuir com diminuir esse tabu também. E aí, as outras questões, né, que eu conversei um pouquinho com a Karen ontem, né, sobre satisfação no trabalho, que a maioria das pessoas não está satisfeita, né, e tem muito a ver com a nossa expectativa, com o que a gente espera do trabalho, né, então também é importante refletir sobre para que eu trabalho, né, às vezes a gente não sabe responder logo de cara, mas é importante pensar um pouquinho sobre o que é sucesso. Como que eu sei que eu sou bem-sucedida? Né? O que precisa acontecer para eu saber que eu estou sendo bem-sucedida no que eu estou fazendo? Isso é importante pensar. E sim, eu acho que você já pensou sobre isso, Karen? Não, então, eu acho que você tocou num ponto super, que eu acho que a gente entra aqui num cerne de uma questão, que é justamente a gente trazendo, né, toda essa avaliação que você convidou, né, de tipo, primeiro vamos refletir sobre essa questão de utilizar hoje a terapia, de enxergar isso como uma parte importante do processo, né, de que isso não seja mais tabu, e a gente reconhecer que é um processo importante, seja de autoconhecimento, ou seja, obviamente, seja de uma prevenção, ou seja, de um cuidado de algo que a gente está passando, né? Eu acho que hoje em dia, eu vejo isso até na própria agência, nas agendas, né? As agendas dos nossos times, de quem trabalha
na FBIS, elas são abertas, né? Então eu posso ir lá buscar uma pessoa. E eu já vi muita gente colocando na agência, tipo, tal horário, seja no almoço, seja de manhã, ou seja no final do expediente, um bloquinho ocupado de terapia. E eu acho que isso também é muito importante, né? Óbvio, ele tá lá separando para mostrar, olha, nesse momento eu não estou disponível, mas com que ele não está disponível? E eu reparei isso que não importa o perfil, né? Qual é o seu cargo, pensando em hierarquia, ou a área que você trabalha, eu acho que todo mundo começou a entender a importância disso e o cuidado disso, então quebrar essa barreira foi muito importante. Pena que precisou acontecer num momento catastrófico, mas que bom que nesse momento catastrófico as pessoas estão utilizando esse recurso. E aí, quando a gente entra em satisfação, eu acho que tem um ponto que eu acho que é fundamental, né? Que quando a gente está num lugar e a gente não está satisfeito, ele pode ser não estou satisfeito com o ambiente, com o meu trabalho, ou algo relacionado comigo mesmo. Então, eu acho que essa sua reflexão é bem importante, porque às vezes a gente canaliza os problemas da empresa, né? Deixando ele com um bold, sendo a principal questão. E aí, quando você seja mudando de desafio, ou seja, encontrando outras alternativas na própria empresa, essa satisfação ele acaba muito rápido, né? Esse momento de satisfação ele acaba muito rápido. Então, eu queria que você até contasse um pouco, assim, das experiências e conversas que você já teve com as pessoas que passaram por esses momentos, né? Tipo, putz, estou insatisfeito com o lugar que eu trabalho, né? Ou estou insatisfeito com o meu trabalho, especialmente, né? Com as minhas atividades, né? Como que... E eu acho que isso afeta muito, né? Seja, afeta como eu vou lidar com o meu dia a dia, com os meus colegas de trabalho, os meus pares, e a dinâmica da própria empresa, né? Óbvio que tem que ter um olhar atento do gestor, né? De, obviamente, identificar que tal pessoa não está lá bem encaixada, mas eu acho que tem uma coisa que eu chamo muito a atenção, que não importa a faixa que você esteja, né? A sua idade, o seu tempo em relação ao trabalho, mas você também se enxergar como uma pessoa num processo muito importante, né? Que você está lá como um ponto focal, assim, né? Você é a pessoa cerne das suas escolhas, né? Então, assim, não posso achar que essas questões todas são externas, só externas, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Tipo, a gente não quer as pessoas se colocando como vítima, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da grande responsabilidade que tem as empresas em querer desenvolver ambientes saudáveis para que os trabalhos ocorram melhor. Então, assim, como a gente equaliza, né, essa questão da minha satisfação, insatisfação, questões da empresa? Você falou de bastante coisa bacana mesmo, que a gente precisa pensar e refletir, né? E no meu trabalho, basicamente, a gente faz eu ajudo as pessoas a terem essa reflexão também, né? E com coaching acontece também uma coisa parecida com a terapia, né? Parece que quem está fazendo coaching é aquele que está com problema ou que não está dando resultado. E o que eu costumo dizer é que, na verdade, coaching é para qualquer um que queira melhorar ainda mais, né? Então, eu até acho que quem já está indo bem e que talvez pense, eu não preciso de coaching porque eu estou bem, né? Estou numa fase boa, mas o coach pode ajudar a melhorar ainda mais, né? A lidar melhor ainda mais com o que está fazendo. Então, também existe um tabu, né? Então, acho que qualquer assunto, qualquer trabalho de desenvolvimento, né, ele acaba virando essa questão de quem precisa, quem não precisa. E a satisfação, né, todas as pesquisas que eu já vi, mais da metade das pessoas não está satisfeita, né? Eu tenho uma impressão que essa pessoa que inventou, a primeira que falou que a gente precisa encontrar um trabalho e se apaixonar, né? Precisa encontrar paixão, você precisa ter paixão. Eu acho tão difícil isso contribui tanto para a gente não ter satisfação.
né? Do mesmo jeito que a minha mãe, por exemplo, me falava que trabalho é assim mesmo. Trabalho não é para ir lá se divertir. Você tem que ir lá fazer seu... Não é para ficar conversando, não é para se divertir, não é para fazer amizade. Trabalho é trabalho, como se fosse quase um castigo, né? Quase uma coisa ruim, né? Então, acho que a gente tem esses dois pontos, né? Mas existe muita coisa no meio, né? Então, claro, tem pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e conseguem ter o privilégio de trabalhar com o que elas são apaixonadas, e tem pessoas que encaram o trabalho como algo muito pesado, como algo, estou aqui só por causa do dinheiro, né? Que são aquelas pessoas que também falam, quando eu me aposentar, ou se eu ganhar na loteria, eu paro de trabalhar, como se fosse o trabalho algo realmente insuportável, algo obrigado a fazer, né? Mas existe, sim, uma grande possibilidade de você encontrar um trabalho ou desenvolver um trabalho que te traga satisfação, né? O que os estudiosos aí dessa área descobriram é que, para a gente saber, né, ou para a gente buscar esse trabalho, essa satisfação no trabalho, a gente precisa entender o quanto dos meus pontos fortes eu estou utilizando no meu trabalho, né? Então, para isso, primeiro a gente precisa se conhecer, né? Conhecer o que eu tenho de qualidade, né? E se essas qualidades que eu tenho estão sendo utilizadas em grande parte do tempo da minha atividade. Claro que vai ter coisa chata para fazer, né? Às vezes tem uma tarefa que a gente não gosta, às vezes tem uma pessoa que não é tão legal, isso vai acontecer, né? Mas se eu estou usando ali os meus pontos fortes em grande parte, né, do tempo, isso traz uma satisfação, porque são os momentos chamados os momentos de flow ou de fluxo, que é aquele momento onde você está tão envolvido naquela tarefa que a gente não vê nem o tempo passar, né? E a satisfação, ela vem pelo fazer da tarefa e não pela remuneração, ou pelo elogio, ou por qualquer coisa que venha depois, né? A satisfação vem no momento que a gente está fazendo, né? Então, uma receita simples, né? E olha que não existe muitas receitas nessa área, mas é você ter mais momentos de flow. Então, quanto mais momentos de flow a gente tem no trabalho, mais satisfação tem, né? E o que eu percebo é que as pessoas não têm muito momento de flow mesmo, né? Então, isso é algo que precisa ser... Primeiro, precisa ser explorado quais são essas qualidades, que também as pessoas têm muita dificuldade de identificar, né? E o que elas fazem que trazem mais satisfação, e colocar essas tarefas. E às vezes não é no trabalho, às vezes a gente vai buscar isso no hobby, no fim de semana, numa outra atividade paralela. Eu estou na minha segunda carreira, né? Eu trabalhava com marketing antes e agora eu estou trabalhando com coach já há 11 anos. E a gente está vivendo cada vez mais, né? Então, a possibilidade de a gente ter mais de uma carreira na vida é muito grande. E é muito importante a gente saber disso, né? Aquela ideia que a gente tinha uma vocação, que a gente tinha um dom e a gente ia fazer isso a vida inteira, aquilo já foi tirado, né? A gente tem muitas vocações, a gente tem muitos dons, a gente tem muitos talentos. Eu costumo dizer que a gente tem muitas possibilidades. E, às vezes, a gente coloca que a gente quer aquilo ou fica insistindo em algumas coisas que não vão durar muito tempo, né? E a gente pode fazer essa opção. Claro, para fazer uma transição de carreira, a questão financeira é uma das questões importantes, né? Mas, como a Karen disse, às vezes não é o lugar, né? Às vezes a gente troca de empresa, não está feliz com o chefe é a grande causa de demissão, relacionamento com o chefe, então, realmente, esse relacionamento, ele é crítico. Então, quando a pessoa está decidida a trocar de trabalho, ela precisa saber que
às vezes ela vai para uma outra empresa e tem aquele período da lua de mel, que são os 3 meses, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e depois acaba aparecendo as mesmas coisas, porque a gente também precisa fazer um trabalho nosso, a gente precisa saber o que me faz ter satisfação, né? Se é um trabalho que eu aprenda, se é um trabalho que eu seja criativa, se é um trabalho que eu tenho contato com pessoas, se é um trabalho que eu resolvo problemas, o que eu sou bom, né? O que eu gosto de fazer, que me dá prazer, que me dá satisfação em fazer, né? É isso que a gente precisa realmente descobrir e buscar, né? Para ter satisfação no trabalho, né? Nesses casos, como você colocou aqui, né, tipo, de justamente nesse processo, né, de quem está num lugar e não encontra mais saída, e para ele é a possibilidade de buscar, né, uma outra oportunidade em outro lugar, assim. E aí é um ponto que você levantou, né, tipo, às vezes a insatisfação que ele tem num lugar, ele leva para outro, e você vai descobrir isso depois de um período de 3 meses, né, de adaptação, e aí esse ciclo volta, assim. Dado que isso é uma possibilidade de acontecer, né, que orientação que você geralmente dá, sugere, que sugestões que você dá para as pessoas serem cuidadosas ao buscar esse novo local, né? Dado, enfim, todos os desafios que existem, obviamente, do trabalho, do que ele deseja do trabalho, da função dele. Assim, quais são os pontos que você acha que é primordial serem lembrados na hora que a gente precisa entender se é realmente a solução? Sempre que alguém chega para mim com essa queixa e com essa já quase decisão de eu quero trocar de trabalho, não aguento mais trabalhar lá, não dá, por qualquer razão, né? Eu passo algumas sessões, né, algumas conversas, entendendo ou buscando aprofundar um pouco mais, investigar o que levou, né, o que está provocando aquela insatisfação, e sempre eu estimulo a pessoa a aproveitar aquela situação para ela se desenvolver, antes dela sair, mesmo que ela decida realmente buscar outro trabalho, mas, por exemplo, se ela tem uma relação difícil com o chefe, antes dela sair, será que ela não consegue aproveitar aquela relação difícil para ela melhorar, né, aprimorar alguma habilidade dela naquela situação, né? E isso, tem duas histórias, dois exemplos que eu posso contar, que são coisas simples e que a gente consegue entender. Uma vez uma pessoa chegou para mim que não estava feliz no trabalho, que ia trocar, né? E o objetivo dele, né, o motivo que ele tinha para sair de lá, é que o chefe dele era o dono da empresa. Era uma empresa pequena e o chefe dele era o dono da empresa. Então, né, ele nunca ia sair de lá, né? Porque às vezes a gente está num lugar e o chefe vai embora, troca, né? A gente tem essa possibilidade. Ele falou para mim, ele nunca vai sair de lá, ele é o dono da empresa, então sou eu que preciso sair. E aí, o que acontece? Ele é muito chato, ele é muito grosso, ele grita, ele isso, ele é aquilo. Mas e com você? Não, comigo não, mas ele faz isso com os outros, eu não gosto, eu me incomodo. Era mais ou menos essa situação. E a gente fez um trabalho ali de realmente aproveitar essa oportunidade antes dele realmente sair, buscar outro lugar. E ao final do processo, ele já estava dando carona no dia do rodízio para o chefe estava dando carona para ele, quer dizer, ele tinha se aproximado, tinha enxergado o lado da pessoa que aquele colocado que ele era um grosso, tudo ele estava se afastando, né? Então ele se aproximou e fez isso. Ele saiu da empresa depois, ele foi trabalhar com uma coisa que ele tinha um sonho, ele abriu um negócio próprio, ele realmente saiu, mas ele levou mais tempo, né? Não foi naquela urgência desesperada, e ele se desenvolveu, ele desenvolveu essa habilidade de ouvir o outro, de se interessar, de descobrir, de ajudar, né, a esse chefe
se aproximar um pouco mais, né? E a outra história que eu gosto de contar, né, um gestor que ele dizia, minha sala é sempre aberta e ninguém vem aqui falar comigo. Eu estou aqui, sou acessível e ninguém vem. Eu preciso chamar para as pessoas virem aqui, a porta está aberta. Enfim, e aí eu fui investigando, fui conversando, e um dia eu perguntei para ele como que ele fazia, como ele chegava, né? Você chega lá no escritório, como que você faz, né? E ele contou que chegava de carro, deixava a chave lá, tinha manobrista no prédio, ele deixava a chave com o manobrista, e eu, assim, sabe, aquelas coisas que acontecem que a gente não sabe. Aí eu falei assim, mas você fala bom dia para o manobrista? Ele falou, não, eu entrego a chave e vou para o elevador. Ah, então tá bom. Então, e você entra no escritório e aí o que você faz? Então, eu entro no escritório, tem um corredor, eu sigo o corredor e vou lá até a minha sala e aí deixo a porta aberta. Eu falei, você não fala bom dia para ninguém. Com quantas pessoas você encontra no caminho? Tem a recepcionista, né, o balcão, lá tem as pessoas ali, às vezes no elevador, quer dizer, ele encontra, cruza a pessoa e nunca fala bom dia. Eu falei, tá bom, então agora você imagina uma pessoa que não fala bom dia para ninguém, você acha que eu vou entrar na sua sala e falar qualquer coisa com você? As pessoas devem pensar o quê dessa pessoa, né? E aí ele começou a falar bom dia, ele fez esse exercício de falar bom dia até para poste, né? Porque você não tem um hábito de falar bom dia para ninguém, para começar a falar, precisa falar para todo mundo. Eu falei, você acorda, você olha para o travesseiro, você fala bom dia, travesseiro, bom dia, celular, bom dia, porta, bom dia para todo mundo. E ele começou a falar bom dia, as pessoas começaram a entrar, né, na sala dele. Então, são coisas simples, às vezes, que as pessoas precisam começar a fazer, ou deixar de fazer, às vezes, né? No caso dele, ele era tão aquela coisa, estou aqui para trabalhar e não para ficar falando bom dia para ninguém, né? Estou aqui muito focado aqui em trabalhar, vamos trabalhar. Mas o bom dia faz toda a diferença, porque às vezes passava a imagem que estava tudo bem, né? Que estava realmente acessível. E ele achava que somente deixando a porta já era a mensagem já estava sendo passada de que ele estava lá aberto, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo, né, as questões de relacionamento, principalmente com chefes, às vezes com pares, né, que a gente tem algum tipo de dificuldade, e às vezes são pequenos ajustes na comunicação mesmo, né, então eu costumo também observar alguns conflitos, alguns mal-entendidos que acontecem, principalmente com e-mail ou com outras mensagens de texto, que as pessoas pedem coisas e falam urgente, ou para ontem, ou assim que você puder, né? Mas quando que é isso, né? Qual é o prazo? Eu preciso definir uma data. Prazo é dia, mês, às vezes até hora, né? Até meio-dia, ou até às 18, até às 15. E as pessoas não têm o hábito de passar, né? As pessoas pedem alguma coisa para um relatório, uma informação, o que for, um trabalho para o outro, e não costumam dizer o prazo. E quem recebe, né, o pedido também não pergunta. Então, faz de conta que é urgente para você, faz de conta, né? E aí as pessoas, isso é comum, as pessoas às vezes falam para mim que a fulano está sempre atrasado, não entrega nada no prazo, tá? Mas que prazo que você deu? E a pessoa nunca deu prazo nenhum e achava que o outro sempre dava atrasado. Eu falei, mas como você sabe que a pessoa atrasou? Não, mas eu pedi urgente. Eu falei, urgente o que é? Urgente é na hora. Então, você trabalha no corpo de bombeiros, porque para mim urgência é incêndio. Né? Você não manda e-mail para o corpo de bombeiros, você telefona. Então, se é incêndio, não adianta, mandou
contando uma história enorme, colocando lá, faça o quanto antes, eu preciso, o quanto antes, o que é um quanto antes, sabe? Então, tem algumas coisas de comunicação que são simples, né? Então, se você começar a realmente perguntar para quando a pessoa precisa daquilo, e se a pessoa falar qualquer coisa que não seja uma data, você realmente, mas que dia que é isso? Né? Que hora que é isso? E mais, aprender a negociar prazo, né? E negociar prazo é outra coisa também, né? Que eu vejo muita dificuldade. As pessoas falam, eu não sei dizer não. Eu falei, não é que você não sabe dizer não, né? Você não sabe negociar. Porque a gente acaba não falando não, né? A gente fala sim para tudo, porque a gente não sabe negociar, muitas vezes. Então, é importante aprender a negociar. O que é negociar? É dizer, olha, você precisa disso para amanhã, para eu fazer isso amanhã, eu preciso reorganizar minhas prioridades. Você vai me ajudar? O que eu deixo de fazer para fazer isso? Negociar é isso. É uma coisa, é um combinado, né? Então, se eu tenho lá uma lista de coisas na minha agenda para amanhã, que já vai ocupar o meu dia todo, se entrar alguma coisa hoje, eu preciso negociar. Eu preciso dizer, olha, para fazer isso, eu preciso deixar ou passar. Qual dessas aqui eu passo? Né? Às vezes você sabe, às vezes você precisa pedir para o outro te ajudar, né? E isso acontece muito, né? Principalmente em setores onde prazos onde também se fala muito, é para o cliente, né? Aí dá desculpa, não, isso é para o cliente, aí se é para o cliente, aí eu tenho que largar tudo para fazer, né? Então, esses pequenos ajustes, sim. Eu queria puxar um gancho aqui, acho que dos pontos, né, que você, seja os exemplos que você trouxe, de situações, né, que você compartilhou aqui, de duas situações, acho que tem um ponto para a gente olhar com cuidado, e até referente a essas questões de comunicação, né, que você trouxe como exemplo, a gente começar a enxergar, por mais difícil que seja a situação, as pessoas, mas do outro lado, quem está interagindo com você é uma outra pessoa, né? Eu acho que nos dois exemplos que você deu, de duas situações, né, seja da pessoa que estava querendo sair e tinha uma relação difícil com o chefe que era dono da empresa, ou seja, a outra pessoa, né, que não era aberta, né, não se abria para as outras pessoas, é você enxergar que tem outras pessoas ao seu redor e que se ele tem alguma situação, uma relação difícil, é porque ele também passa por questões difíceis, né? Então, acho que... E aí eu queria até reforçar um ponto que não é sobre a gente relativizar, seja a pessoa que comete algum erro ou tem algum comportamento difícil, mas é entender que ele também é uma pessoa. Então, e que ele também passa por questões, né? É óbvio que se ele tem algum comportamento que é um comportamento agressivo, que é rude, ele precisa saber disso, né? Ele precisa melhorar para poder lidar melhor, seja com as outras pessoas, seja lidar também com o trabalho, que isso afeta, né, a dinâmica de trabalho, a integração entre as pessoas, né? Isso é muito importante. E aí, agora que a gente vai caminhando para o final, eu queria te fazer assim uma pergunta chave que numa live falando de burnout, acho que foi ano passado, né, Ramon? Não lembro que ano que foi. E aí, uma das pessoas, a gente estava conversando, né, sobre as questões de como você cuida, como você reintegra, né, as pessoas que passaram por isso e tal. E aí, foi numa live também no YouTube. E aí, uma pessoa fez uma pergunta que eu penso nela até hoje. E eu tive essa pessoa na minha cabeça quando eu estava conversando com você e fazendo a pauta dessa conversa, que às vezes eu vou estar num ambiente, vou trabalhar, seja com um chefe ou numa empresa, que tem comportamentos opressores e que eu não posso sair. Não posso pedir demissão, porque, enfim, tenho os boletos para pagar, tenho os meus compromissos, não consegui outro lugar ainda.
E aí eu preciso ainda lidar com essa situação. Então, assim, o que eu queria ouvir de você para essas pessoas, assim, né? Tipo, o que a gente pode dar de suporte e orientação? É claro que, gente, eu não estou falando de ambientes insustentáveis, porque ambientes insustentáveis que tá, né, agredindo você mesmo, não tem escolha, né? Às vezes é se juntar com outras pessoas para poder reverter. Mas assim, vai ter lugares que a gente sabe que não estão preocupados com a questão da saúde das pessoas, o dia a dia da dinâmica, foca só atividade, trabalho, entrega, performance. Para essas situações, né, que ainda não chegou numa situação insustentável, o que a gente pode dizer para elas, assim, tipo, como que elas podem dar aquela seguradinha, assim, só aquela energia para ela aguentar mais um pouquinho? Olha, essa questão que você falou agora no final aí, o que você poderia dizer para a pessoa aguentar mais um pouquinho? Olha, se ela já está aguentando, já está demais. Então, e essa questão do que é insustentável, do que é sustentável, eu acho que é muito pessoal. Claro que a gente tem as situações de assédio, que são crime, que a gente precisa denunciar, né? Precisa denunciar. E agora, se eu trabalho num lugar que eu não estou fazendo as coisas que eu gosto, que eu não estou usando minhas qualidades, que eu não estou vendo que eu estou progredindo, que as pessoas são mais ou menos, né? Não tem aquela turma bacana, que meu chefe também é aquele chefe que eu mando mensagem, demora para responder, e que não me elogia, né? Que só olha as coisas ruins, que só me chama para dar bronca. Se eu estou nessa situação, né, é importante, principalmente em relação a chefe, ajudar o chefe a ser o melhor chefe para você, né? Então, tem uma série de coisas que você pode começar a melhorar nesse relacionamento com o seu chefe ou com seus pares, com colegas, para que isso se reverta no melhor resultado do seu trabalho, né? Então, realmente avisar né, chegar para o chefe e pedir para que ele responda, ou como que a gente pode conversar para resolver as questões que eu tenho, né? Vamos marcar uma vez por semana, ou como que a gente faz isso? Quer dizer, então, existem alguns combinados que precisam ser atualizados, né? Sempre que as coisas não estão funcionando bem para mim. Então, se eu já tenho um combinado com o meu chefe, com os meus pares ali, com a minha equipe ali que trabalha comigo no mesmo setor, se o meu trabalho está atrasando, porque enfim, se o meu fluxo ali não está funcionando bem, então aquele combinado já não está funcionando. Então, eu preciso fazer um novo combinado, né? E às vezes é com um colega, às vezes precisa envolver o chefe, às vezes precisa envolver todo mundo, mas é algo que é possível você ter essa iniciativa de ter esse novo combinado, né? Para que você consiga executar seu trabalho da melhor forma. E uma outra coisa é realmente aproveitar, né, essa insatisfação, se é possível isso, ou esse momento de um trabalho não tão legal, que talvez estou aqui enquanto não arrumo outro lugar, né, nessa situação, o que realmente ali não está bom, e o que você quer que tenha no próximo, né? Então, é importante ter clareza do que você está buscando no próximo. E isso varia bastante, né? Então, tem pessoas que querem o status de trabalhar numa empresa conhecida, né? Não necessariamente grande, mas numa empresa que todo mundo conhece, né? Aquele sobrenome corporativo. Tem pessoas que querem trabalhar mais perto de casa, ou que querem ter a possibilidade de viajar, né? Então, é importante ter clareza do que você quer para o seu trabalho, né? Ao invés de só buscar um novo trabalho para se livrar daquele que está chato, né?
Então, essa reflexão e esse desenho, né? E é um desenho, né? Um plano de carreira é algo que a gente desenha mesmo, a gente coloca no papel, né? Como que é esse ambiente que eu quero, como são as pessoas desse novo trabalho, né? Quais são os assuntos que a gente conversa nesse lugar. Então, você ter uma clareza desse trabalho ideal. Não é uma mágica, né? Quando a gente imagina o trabalho ideal, ele não vai acontecer como mágica, mas ajuda na hora de você buscar os locais, né? Eu já tive algumas pessoas que queriam trabalhar em empresas específicas. Eu quero trabalhar naquela empresa, e todo o plano de ação daquela pessoa era conhecer alguém, entrar em contato, ir no evento, ir na feira, que aquela empresa tinha o stand, né? Ela queria, de alguma forma, entrar naquele lugar, né? Então, isso também existe, né? E é uma realização de sonho também. Então, também ter ideia dos seus sonhos, né? Daquilo que você gostaria de ter como benefício, né, como resultado do seu trabalho também, né, como parte desse sonho, né, porque o trabalho ajuda a gente a realizar sonhos também, né. Então, o que eu diria é isso: avalia se realmente você está há muito tempo esgotado, chega o fim do dia, sentindo que não foi um dia bom, que amanhã também não vai ser bom, e não gostando da segunda-feira, e tudo ruim. Se cuide, né? Eu acho que nesse momento, não deixe de escutar as mensagens que teu corpo está dando, faz algumas pausas, algumas respirações para você ficar bem, porque por mais que a empresa faça alguma coisa pela nossa saúde, a saúde é nossa, a gente precisa cuidar da gente, né? E busque algum suporte, alguma ajuda, e também as conexões, né? Converse com as pessoas. Eu acho que a gente também está percebendo, né, que ficar distante não quer dizer que a gente está sozinho, né? Então, a gente pode, mesmo à distância, a gente pode conversar e se sentir acolhido e sentir ouvido, né? Então, ter alguém para ouvir a gente é muito bom. Eu acho que esse é o trabalho, não só do meu trabalho, né, de ouvir as pessoas, mas de terapia também, né? Mas a gente tem amigos também. Às vezes a gente pode procurar um amigo e falar assim: eu quero só que você me ouça, eu quero só desabafar hoje, né? Porque às vezes, e quem está trabalhando de casa, né, como home office já há quase 2 anos, a gente está morando literalmente dentro do trabalho, né? Então, aquele botãozinho de desligar quando a gente saía do escritório e ia para casa, então esse ritual de que agora eu parei de trabalhar e agora eu vou fazer outras coisas, praticamente deixou de existir. Então, a gente precisa criar um novo ritual para que a gente pare de trabalhar, né? Senão, né, com a tecnologia, com o celular, com o WhatsApp, a gente não fica 24 horas conectado, né? Então, a gente precisa do descanso, né? Então, às vezes, a gente está muito esgotado e a gente precisa descansar. Então, avalie a qualidade do seu sono, como você está bebendo água. Eu tenho um vídeo sobre água. Precisa beber água, gente. Se a gente desidrata, o cérebro não funciona direito. E se o cérebro não está funcionando direito, a gente não trabalha bem, né? Então, às vezes, beber água, às vezes, se alimentar melhor, levantar, se mexer, e observar os sinais do corpo, e se realmente tiver uma sobrecarga muito grande há muito tempo, busca ajuda médica, porque, como eu disse, o burnout é uma doença, né? Então, existem formas, pela medicina, da gente tratar isso, da gente cuidar disso, né? Que não é só a terapia, existem outras formas, então o médico vai te ajudar, né?
Que médico que eu vou? Vai no médico que você está acostumado, né? Se você já vai sempre no médico, vai no que que já te conhece, né? Começa com ele, né? Talvez ele indique outras especialidades, mas começa com ele, né? Mas essa coisa do ficar aguentando me incomoda muito. Eu acho que a gente não precisa ficar aguentando. A gente não vale, não vale. Mas e os boletos? Faz um empréstimo, vai buscar outra alternativa. Mas ficar aguentando, se está nesse ponto, eu acho que já é questão de realmente buscar uma outra alternativa, né? Porque trazer esse olhar para os nossos limites, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente fica aqui, né? Tipo, você olhar qual é o seu limite e entender o quanto isso te agride ou não, e administrar isso pensando que, né, existem uma série de questões e consequências ficar ou sair, e como lida com tudo isso, né? A gente já está chegando ao final. Gente, já deu uma estouradinha no nosso tempo. Eu queria te agradecer pela essa última conversa. Fico muito feliz a gente ter falado durante o mês inteiro sobre esses pontos, da gente ter reforçado essas conversas, seja no incentivo de reflexão em si mesmo, nos nossos próprios processos, e como a gente pode também avaliar o nosso próprio bem-estar, né? Acho que você trouxe muito esses pontos agora, como que a gente se coloca como protagonista, seja nas nossas escolhas, seja nos momentos que a gente está passando, e seja olhando para nós mesmos, independentemente de qualquer situação, contexto. Acho que isso é fundamental, e a gente ouviu isso de todo mundo. Acho que todo mundo que veio para essa conversa reforçou muito como a gente deve se conhecer, entender os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, entender os nossos limites, saber exatamente o que a gente quer e o que a gente precisa, saber pedir o que a gente precisa, para poder administrar qualquer situação da melhor forma, como que a gente contribui, né? Se eu estou num ambiente que ele é um ambiente propício, que já me dá espaço, como que eu contribuo mais ainda para que esse espaço seja cada vez melhor? E se eu não estou nesses espaços ainda, que são espaços seguros, né? Como que eu posso trabalhar com isso? Como eu posso contribuir de alguma forma, para pelo menos no meu meio, com as pessoas com qual eu convivo mais próximas do trabalho, eu crio, né, esse ambiente acolhedor com aquelas pessoas, né? Não preciso criar com a empresa inteira, mas com aquele espaço onde eu tenho maior proximidade com as pessoas, né? Que eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho uma dinâmica de trabalho mais intensa, como que com eles eu também possa criar esses espaços seguros de trabalho, que a gente possa aprender com o outro sem replicar os comportamentos que não são comportamentos bem-vindos, e que a gente sabe também que como ser humano a gente erra, e então se a gente erra, o outro também vai estar propício para isso, para o erro, né? A gente tem uma série de vícios, de crenças que às vezes não contribuem, e a gente precisa olhar para isso com carinho, mas sabendo que todo mundo tem essas dificuldades, todo mundo vai ter seus pontos para melhorar e vão derrapar, enfim, eu acho que fica o grande aprendizado de todas essas conversas, o quanto é importante a gente olhar para si mesmo, de trabalhar o que a gente conversou, né? Inclusive nas outras conversas, os soft skills, né? A gente às vezes fica muito empenhado em se desenvolver tecnicamente, aprender novas ferramentas, quando também a gente precisa entender como que a gente pode conviver melhor, né? Como que os meus conhecimentos técnicos, as minhas habilidades podem me ajudar a transformar o ambiente que eu trabalho, a poder contribuir para uma convivência melhor entre as pessoas, seja de onde eu trabalho, ou seja em sociedade de uma forma geral. A gente não pode esquecer que a gente é parte de um contexto muito maior do que a empresa que a gente trabalha. Então, eu te agradeço muito, Si, por tudo que você trouxe para a gente, pelas suas referências, seu repertório, as suas dicas. Agradecer muito ao Ramon por trazer essa iniciativa e essa conversa no Mestre GP. Eu acho que as agências têm uns desafios gigantes de atravessar um caminho árduo, que é um caminho ainda muito voltado para
estruturas ainda duras, muito verticalizadas, isso está começando a se desmanchar, e eu fico muito feliz por participar desse processo, por olhar e enxergar que as coisas realmente estão mudando, e que é um percurso muito longo, é um processo longo, de longo prazo, então a gente precisa contribuir sempre, todo dia um pouquinho, a cada passo, porque esses resultados que a gente vem aqui querendo construir, vem conversando, eles vão ser vistos daqui a algum tempo, de uma forma geral, né? Assim, espalhados, disseminados. Mas que bom que a gente tem falado sobre isso, e aí acho que a gente pode trazer, contaminar de uma forma positiva as pessoas, os jovens que estão começando agora, para que coloquem, né, esse ponto aberto e contribua para esse processo, porque a gente precisa muito dessas pessoas novas para poder desconstruir tudo que a gente deixou enraizado, duro e engessado até hoje. Então, gente, estourei um pouquinho o tempo, mas não queria perder o espaço aqui para agradecer muito. Enfim, e que isso, todas essas conversas ressoem positivamente em todo mundo, que possa contribuir de alguma forma, nem que seja uma pessoa. Então, fico muito feliz de ter tido esse espaço aqui para poder falar bastante sobre isso. Obrigada, Ramon, e obrigada, Mestre GPI, assim. Obrigada, gente.